de filhos, ela não teve estudo, trabalhava na lavoura, colhendo algodão e outro tempo colhendo arroz. Então a pobreza era muito grande dentro do nosso lar. Ela resolveu vir morar aqui para São Paulo, saiu de Minas, e chegando aqui em São Paulo, a fome entrou na nossa casa. Muitas noites eu dormia sem comer, não tinha nada para se alimentar, e aquilo foi dando uma revolta dentro de mim. E quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe, pensando que eu estava na escola, eu estava na rua, nesses semáforos, pedindo esmola, moeda ali no carro, outra moeda de outro carro, para poder conseguir ajudar a minha mãe a alimentar aquelas crianças. Eu era um dos mais velhos, com 7 anos. O tempo se passou, eu fui crescendo. Quando eu tive 10 anos, os carros já não abriam mais nem a janela para me dar aquelas moedas para me ajudar a alimentar minha mãe e meus irmãos. Nisso eu fui tomado por uma força contrária. Então ali eu não conseguia mais dinheiro, pedindo esmola de ninguém, e vi facilidade ali de começar a pegar alimento dentro dos mercados. A primeira vez deu certo, a segunda, a terceira, e ali eu fui crescendo nessa vida. Um dia peguei uma bicicleta, depois uma moto, um carro. Um dia caí na prisão em 1992, com 18 anos. Fui condenado a ficar preso 5 anos e 4 meses. Meu Deus. Mas 2 irmãos dessa graça apareceram na porta daquele presídio e nas grades. Os irmãos chamavam para ver quem queria ouvir a palavra de Deus. Mas todo mundo ficava com medo, receoso de ir até aquela grade, porque todo mundo, um queria ser maior do que o outro nessa vida do crime. E eu pedi a Deus para me dar força para conseguir chegar até lá. Mas sabia que quando voltasse para minha cela ia ser motivo de humilhação, ia ser motivo de chacota com aqueles outros presos. E assim aconteceu, mas Deus me deu força e eu fui até aquela grade. Mais 3 conseguiu ir junto comigo, e ali os irmãos apresentou, explicou como era essa graça, falou o nome da igreja, e ali nós oramos, cantamos 3 hinos. Eu me lembro, o primeiro era aquele que hoje é o 122. Eu alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. O segundo hino foi aquele, hoje o 378. Grandioso és tu, Senhor Jesus, da eternidade. Nós cantamos esses hinos quando os irmãos disseram para nós que tinha que se ajoelhar diante de Deus para orar. Foi ainda mais difícil, porque eu sabia que quando voltasse para a cela ia ser pior ainda, né? O que ia passar na mão daqueles presos, mas Deus me deu força. Nós conseguimos ajoelhar, oramos, e o Senhor mandou a sua palavra. Eu agradeço a Deus que ali, eu que tinha que ficar 5 anos e 4 meses presos, na semana seguinte, com 11 meses, o Senhor me libertou daquela prisão. Os irmãos que levaram a palavra até nós naquele presídio, eu procurei lembrar o nome da igreja, mas infelizmente, novamente, aquela força contrária me tomou. Eu não lembrava mais o nome, que era a Congregação Cristã do Brasil. Tentei ir para outras igrejas e fui então em mais umas 3 denominações, mas não sentia a mesma coisa que senti naquele dia no presídio. O tempo foi passando, eu fiquei mais fraco do que antes, e novamente voltei para a vida do crime. Novamente continuei fazendo coisas erradas, aí comecei a roubar bancos e etc. Deus tomou um caminho na minha vida, me colocou novamente atrás das grades. E lá eu me lembrei daquele hino, grandioso és tu, e eu cantava esse hino, cantava o outro, eu alegrei-me quando me disseram. O tempo se passou e eu fiquei preso 10 anos. O Senhor novamente conseguiu me colocar em liberdade, mas eu voltei para o crime de novo, porque fui adotado por uma facção por nome PCC. Aleluia. E coisas mais terríveis ainda eu fiz na minha vida. O Senhor teve misericórdia de mim. Novamente o Senhor mandou um evangelista ao meu encontro dessa graça. E o evangelista
falou para mim novamente esse nome, Congregação Cristã do Brasil. Foi como se a minha mente abrisse naquele momento e eu lembrei que foi essa igreja que em 1992 aqueles meus irmãos falaram comigo dessa graça. Então eu congreguei por 3 anos e nesse congregar aos 3 anos eu fui em vários cultos de batismo e o Senhor me chamava e falou: não vou te chamar pelo seu nome, você já sabe que eu falo com a sua alma, eu já te livrei da morte muitas vezes, fechei a sepultura, mas hoje por essa palavra, a palavra falava de pescaria, não me recordo onde foi, porque obedeci tem 6 meses. O Senhor me chamou há pouco tempo, me deu essa condição de estar presente entre nós. Eu só sei que o Senhor falava sobre pescaria, o Senhor disse da seguinte maneira: os meus peixinhos eu lanço a rede e pego eles sem machucar, mas aqui hoje entrou alguém que está como um tubarão andando nas profundezas. Eu já te chamei, eu já falei com você com carinho, e você não quer ouvir a minha voz. Eu vou hoje lançar um anzol, o anzol é de ferro, vai descer até as profundezas do tubarão. E quando eu fisgar sua boca, a minha mão é muito forte e potente. Eu vou dar um puxão e eu vou quebrar sua espinha. Mas eu arranco você da mão do adversário e quebro o castelo dele. Mas não perca sua alma para ninguém. Eu agradeço a Deus. Eu saí chorando daquela congregação porque eu sabia que era comigo. Eu não tive força de poder procurar um culto de batismo para obedecer. E novamente eu querendo viajar para Bolívia, para ir atrás de drogas, para vender em Salvador. O Senhor tomou um caminho na minha vida e eu vinha de moto na Ayrton Senna, sentido Suzano, onde eu moro. E ali um carro preto foi tomado por uma força terrível a 240 km por hora. Passou por cima de mim, me esmagando naquela moto. Quebrou 16 ossos do meu corpo. A minha coluna foi toda destruída e o Senhor fez o que prometeu. Aleluia! Aleluia, Jesus! Conta esse testemunho chorando, não por tristeza, eu estou contente, estou alegre. Eu confio, Deus é bom. Deus é bom e foi muito bom na minha vida. O Senhor, por sua permissão, jogou aquele carro em cima de mim com aquela velocidade. Cumpriu a sua palavra, minha boca hoje tem uma marca do anzol que o Senhor falou. Meu lábio foi totalmente cortado, meus dentes estavam para ver por cima dos meus lábios. Hoje está cicatrizado, mas a minha coluna, ela quebrou em 16 pedaços, hoje ela é feita por placa de titânio. Tem 8 pedaços de pinos, 8 parafusos, 2 placas de aço. Eu só posso ficar sentado no máximo 1h30, 2 horas. É o tempo que o Senhor me permite para ouvir a sua palavra. Eu agradeço a Deus que com tudo que o Senhor fez, o Senhor é bom. Hoje eu sinto a presença de Deus, o Senhor agradeço a Deus porque eu não vi a condição em mim de sair da mão do PCC nem da mão do adversário. Aleluia, Deus. Mas bom foi o Senhor naquele dia que o Senhor disse que faria tudo isso, mas que não perderia minha alma para o adversário. Eu agradeço a Deus que hoje o Senhor tem feito-se presente na minha vida todos os dias, todas as noites. E em 2012, quando o Senhor me prometeu que faria grandes milagres na minha família, que chamaria meus filhos, e hoje meu filho está para se formar a músico. Com tudo que eu fiz de errado desde 2012, o Senhor ainda vem trabalhando na minha família. Meu filho hoje já está para se formar a músico, eu estou muito contente com isso.
E mesmo eu fazendo o que é errado, Deus fez para mim sempre o que foi bom. Eu agradeço a Deus por estar hoje aqui nessa cadeira. É um privilégio para mim hoje poder falar que o Senhor é bom. Eu agradeço a Deus, meu irmão Dani. E dou um conselho também, como a irmã falou. Quem sente de obedecer ao Senhor, não se retenha, não segure nos bancos, não se tarde, porque o Senhor quer nos chamar por amor. Mas quem desobedece, como eu desobedeci, como eu fui teimoso com o Senhor, Ele teve que tomar uma providência drástica comigo. Mas eu agradeço a Deus que Deus é bom, e eu tenho certeza, como foi orado, se o Senhor quiser, Ele fará eu levantar daqui um dia novamente. Mas a minha esperança está em ver a face de Deus como ela é. Eu espero que o Senhor nos guarde, firme e fiel até o fim, para nós podermos entrar no seu reino de glória. Eu agradeço a Deus por tudo. Somente o nome de Deus, que é tão bom, hoje eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela cura da vida eterna, se me oferece ao céu. Se eu for um filho firme e fiel até o fim, como cada um de vós. Agradeço a Deus pela esposa, casal de filho e por toda a palavra que Deus tem cumprido na minha vida. Agradeço a Deus também, quando eu morava em Itajubá, na minha mocidade, tinha uns 16 anos, uma prova terrível, espiritual. Andei 12 quilômetros numa fazenda. Falei, vou congregar naquela salinha de evangelização. Cheguei, dobrei o joelho e falei, Senhor, me dá um sinal, por que tanta prova, tanta miséria, essa guerra em casa? Aí, de repente, dobrei o joelho falando na oração. De repente, abre um irmão no meu lado e começa, glória a Deus, glória a Deus. E foi um glória diferente, pouca pessoa, nós conhecemos a Irmandade. E irmão levantou da oração, eu vi que era um irmão de fora. Aí o irmão levantando, atendendo o culto, disse, irmão, tem irmão nos visitando, é uma salinha de evangelização, mas como tem visita, vamos dar liberdade. Deu liberdade, e ele levantou e glorificou a Deus. Agradeço a Deus que eu estava passando na feira num dia, perto de Pouso Alegre, no trevo. O Senhor falou assim, entra aqui sentido Santa Rita, vai para Itajubá, tem um moço lá, que ele está pedindo um sinal para mim, abraça ele que eu vou dar um presente para ele hoje. Ele contou isso no testemunho, terminou o culto, Deus mandou a palavra. Quando foi saudar, ele chegou perto de mim e falou, olha para mim. Eu olhei para ele, esse moço que Deus mandou dar um abraço é para você, recebe um abraço em nome do Senhor Jesus. Ele me selou com a promessa na hora, irmão. E como meu pai, irmão, o Espírito tomava ele enfiou a faca em mim 2 vezes, irmãos, e como eu era retardado, paralítico, mongolode, mudo e surdo, irmão, Deus me libertou, terrível, irmão. Então eu tinha o vício de ficar em frente a um aparelho, e naquele aparelho, irmão, tomava toda a virtude de Deus que eu congregava e buscava, mas a minha irmã virou crente de verdade. Deus chamou ela, passou um mês auxiliar de jovem num bairro chamado Rebojão à tarde, e de manhã era auxiliar de jovem também, e congregava de segunda a segunda, e domingo de manhã ela acordou, André, vamos para o culto de jovem. Eu falei, não, vou ficar em casa para ajudar a mãe. Nós era pobrezinho, morava em 2 cômodos, e todo domingo meu pai ia para a feira e voltava embriagado, discutindo e batendo em todo mundo. E minha irmã estava vendo que a fraqueza estava me tomando, e ela falou assim, então mãe, eu vou para a igreja, e o André vai ficar com a senhora. E ela foi para a igreja, serviu a Deus no que Deus emprestou para ela, como auxiliar, sentou e falou, Senhor, te servi no que tu me emprestou, manda a tua palavra e fala com a minha alma e sobre o meu irmão e aquele espírito que todo domingo manifesta dentro de casa. A minha irmã foi ouvir a palavra, Deus mandou a palavra e disse assim, aquela alma que está dentro da tua casa, eu amo ela, e aquele demônio que todo fim de semana manifesta na tua casa, hoje eu vou mandar ele para o abismo do inferno. E para você saber que a palavra é com você, quando você chegar na tua casa, alguém vai ver uma luz na tua cabeça, e quando alguém vê essa luz na tua cabeça, eu derramo um dom dentro do teu coração. A minha irmã pegou a palavra, foi embora correndo para casa, e eu em frente ao aparelho, e na cidade pequena, meu pai chegou embriagado, discutindo com minha mãe.
De repente levantou a mão para bater na minha mãe na cozinha. Eu falei: nela tu não vai bater. Eu tinha mais ou menos 16 anos. Ele falou assim: então eu vou te matar. Pegou debaixo da pia um espeto de churrasco e veio para cima de mim. A minha mãe, que já dorme no Senhor, mulher enferma, Deus emprestou uma força para ela, tomou o espeto da mão dele. Ele olhou para ela, olhou para mim, não contendendo com aquilo, puxou a gaveta da cozinha, pegou essa coleção de facas, jogou na mesa, pegou a mais pontuda e a maior e a mais afiada, falou: eu vou te matar. Eu vi que ele não estava brincando. Eu fui correr da porta, que dava da porta do quarto para fora. Quando eu cheguei correndo, quando eu cheguei na porta, eu vi uma mão branca que vinha lá de fora, bateu bem no meu peito, no umbral da porta. Eu senti meus pés travados, a mão do meu pai bateu nas minhas costas, outro vento da faca subiu. Quando o vento da faca foi descendo, eu lembrei de um culto terrível que nem esse. Deus mandou a palavra e disse: quando a minha igreja estiver em perigo, é só clamar meu sangue, que eu vou estar bem pertinho do teu lado. Na mesma hora, irmão, eu falei: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Em prazo de segundo, como um balde de água fria, a virtude de Deus caiu dentro de mim. A ponta da faca bateu nas costas, rasgou a camisa, arranhou minhas costas, mas não entrou na minha carne. E o meu pai olhou para a faca, falou: é impossível. E Deus já estava me visitando, eu chorando para a virtude. E o crente tem que aproveitar a virtude, irmão. Quando Deus me visitou, já não deu vontade de correr. Eu virei de frente a frente com meu pai, as lágrimas da virtude me tomando. Ele falou: a primeira facada não entrou, a segunda vai entrar. Ele pôs a mão no meu ombro novamente. Quando levantou para descer, a minha irmã estava entrando no portão de casa. Minha avó, que é falecida, disse assim: Terezinha, entra correndo, porque o diabo está dentro da tua casa. A minha irmã entrou correndo, jogou a bolsa no chão, viu meu pai com a mão no meu ombro e o eixo da faca no alto. De repente a minha irmã entrou, bateu no braço do meu pai, entrou na minha frente, na frente do meu pai, pegou na lâmina da faca em tempo de perder seus 4 dedos. O diabo tomou a boca do meu pai e falou assim: sai daqui, senão vai sobrar para você. A minha irmã falou: não, o meu Deus hoje de manhã mandou a palavra e disse que ama a alma desse meu irmão que está aqui, e esse demônio que está em você aqui agora vai para o abismo do inferno para cumprir a palavra. E o véu dessas mulheres foi purificada pelo anjo de Deus, batiza com a promessa, expulsa demônio, vai ter morto ressuscitar. A minha mãe lembrou de um testemunho de um véu, pegou o véu todo cheio de cândida, pôs na cabeça da minha irmã, Deus batizou minha irmã com a promessa na hora, igreja. O demônio que estava no meu pai saiu, 2 meses Deus chamou na graça, e até o dia de hoje estou dizendo que Deus é bom na minha vida. Como é o último, irmão? Rapidinho, bem rápido. Porque nós estamos tendo mais na graça. É muitos que vêm ouvir a palavra, ouvem uma obra terrível dessa, uma profecia na nossa cabeça, mas o diabo sempre arrancando o nome de alguém escolhido e mandando para o inferno. Mas antes de o adversário chegar, Deus chega primeiro, irmão. Tinha uma moça que estava predestinada a pecar, Deus revelou o companheiro, e quando Deus mandou lá, Deus batizou ela com a promessa. E eu passei na casa do servo de Deus, falei: vou orar, ora Deus comigo que eu vou procurar serviço. Ele: tá bom, vai que eu vou orar. E ele foi orar, irmão, e ele ia orar. Deus falou para ele: hoje, antes da meia-noite, vai para a cidade de Delfim Moreira, na fazenda tal, que eu vou fazer um grande milagre. Aí Deus tomou o Ezequiel e disse assim: Senhor, o André saiu para procurar serviço, eu não vou achar ele, cidade grande, mas eu vou direto na rodoviária. Se eu ver o André sentado lá, convidar ele sentir alegria, está confirmado, ele vai ser meu companheiro dessa visita. Quando ele chegou na rodoviária, eu estava acabando de sentar. Faz Deus, André Meio, vamos fazer a visita? Vamos. Aonde? Delfim Moreira. Eu perguntei para ele: você tem dinheiro? Ele falou: não. E você também não. Mas como nós vamos andar 49 quilômetros? Já é 6 e pouco da tarde.
Ele falou, vamos até a saída da cidade e Deus proverá. Andamos 12 quilômetros, chegamos no trevo. Ele falei, vamos pedir carona. Ele falou, no servo de Deus não pede nada para ninguém. Abaixei a cabeça, de repente ele falou, a próxima carreta que passar é nossa carona. Eu falei, tá bom. Fiquei olhando, imaginando, isso é uma luz de ônibus, é uma luz de carro, aquilo lá deve ser uma carreta. Pensando, de repente a carreta passa, empurra nós com vento. Dá a seta, encosta no encostamento, volta um pouco de ré, desce o caminhoneiro, chega perto de nós. Para onde vocês estão indo? Delfim Moreira, entra aqui na carreta porque essa hora não tem ônibus, eu vou deixar vocês lá. Deixou nós na cidade, 10 e pouco chegamos na cidade. Quando chegamos, fomos procurar a fazenda, não achava a fazenda. 11h30 achamos a fazenda, tudo apagado, tudo dormindo. Batemos palmo, o velho sempre abriu a janela. Quem é? Gritamos da porteira, paz de Deus. Ele, amém. Espera um pouquinho aí na porteira. Quando ficou esperando, falou assim, ele gritava na roça, o povo fala alto, acorda, porque tem 2 anjos na porteira. Acorda, criança, acorda, esposa. Acordou todo mundo da casa. Ele saiu de dentro da casa, foi na casa do irmão, falou, peraí, não vou abrir a porteira ainda. Foi na casa de uns 3 irmãos, chamou todo mundo, levou todo mundo para dentro da sala. Quando chegou na porteira, pôs a mão na porteira e disse, se Deus mandou vocês essa hora dentro dessa fazenda, é porque Deus revelou alguma coisa para vocês. Entra para dentro, prega tudo que Deus mostrou para vocês. Tá bom, irmão, nós vai pregar. Entrou na sala, ele disse a mesma coisa, dobramos o joelho. Deus deu uma oração, levantou da oração. Irmãos, prega tudo que Deus mostrou. Tá bom, irmão, Deus me revelou mesmo que a tua casa hoje é uma estação de trem. Quando o ponteiro apontar meia-noite, lá no reino da glória de Deus, vai sair um trem celestial, vai passar no meio dessa sala. Quem tiver o passaporte vai entrar no trem e vai direto para o reino da glória de Deus. E Deus tomou o servo. O teu passaporte está na tua mão, o teu está na tua mão, mais de 30 na sala, falando de um por um. Mas tinha uma moça lá no canto de pé. Moça, Deus falou para mim que o teu passaporte não está na tua mão, está aqui na minha mão. Sabe por quê? Deus me revela a primeira vez que vem na tua casa, essa porta fechada aqui, Deus me revela que é um quarto. Dentro desse quarto, debaixo da cama, tem uma mala pronta. O velho, peraí, irmão. O velho não sabia de nada. Abriu sorrindo, chegou na porta. Rindo, abriu a porta. É um quarto, tá vendo? Ele foi lá dentro do quarto, abaixou debaixo da cama, pegou a mala, já veio chorando, colocou na frente do servo. Continua pregando a visão que Deus te deu. Moça, Deus me revela que essa mala está pronta, porque Deus me revela que essa janela que está aqui embaixo é uma rua, mas quando der 5 para meia-noite, vai parar um Escort preto, vai dar 3 buzinadas, porque você marcou de fugir com uma criatura. 3 poucos minutos, 5 para meia-noite, 3 buzinadas escutando. O velho sempre abriu a janela, olhou para fora. É verdade, irmão, o Escort preto está lá fora, mas Deus tomou o servo. A moça agarrou o véu debaixo do pescoço, começou a chorar. Deus tomou o servo, mas moça, ainda falta 5 minutos para o trem passar. Você quer o teu passaporte ou o Escort preto? Ela disse, irmão, eu quero o meu passaporte. Então vem buscar. Quem tinha glória dava glória, quem tinha linguagem falava linguagem. Quando ela chegou na frente do servo, me dá meu passaporte, recebe em nome de Jesus Cristo. Deus batizou ela com a promessa na hora, irmão. Deus chega primeiro ou não chega? Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado. Graças a Deus, irmão, por essa viagem que Deus tem preparado, por estar junto com aquele irmandade. Não tinha nós, irmãos, pensamento de combinarmos aqui. Passei aqui a semana passada com o nosso irmão ali do Campo Dourado, nosso irmão Marcos, do Paulista. Está presente essa congregação mostrando para nós. Graças a Deus, irmãos, nós estamos convidando uma determinada congregação.
encontramos irmãos aqui nos convidou, mas não teve força de falar não. Graças a Deus, irmãos, muitas obras a respeito, irmão, cuidado de 8 anos, Deus falou com a promessa, e cuidado de 11 anos, Deus chamou no batismo também. Então, graças a Deus, aqui temos os companheiros, nosso irmão Claudinho, fomos jovens juntos, e estamos no ministério juntos, misericórdia de Deus na nossa vida. Bom, ano de 98, Deus nos falou, conhecemos a nossa irmã Laura, a minha esposa, ali na cidade de Porto Vilarinha, no Recife. Deus foi tomando o caminho, irmão, sem condição nenhuma, não tinha condição de casar, não tinha condição de ter um bom emprego, uma casa, mas o Senhor é aquele, irmão, quando nós de pequenininho começamos a recitar o salmo na congregação, passa os anos, passa tudo, irmão, mas a palavra de Deus não passará na nossa vida. O tempo foi se passando, em 98 marquei o meu casamento pela fé, fomos para a cidade de Guarapari, Espírito Santo, lugar litoral, irmãos, muito difícil, mas o mesmo Deus aqui é o Deus de lá também, irmãos. Ali na nossa cidade, irmãos, temos ali uma das praias mais procuradas do estado do Espírito Santo, é a cidade de Guarapari. Deus dá a graça de nós recebermos 250 mil turistas. Na cidade tem 200 mil habitantes. Tem 3 congregações, tinha 4 anciãos. Um irmão conheceu o Lidiomar, que estava na região. Deus já sabe como ele foi parar. Pulamos essa parte, né, irmãos? Porque aquele que não dá valor na obra, irmãos, aquele que começa a querer se engrandecer, o Senhor leva lá embaixo, irmãos. E aquele que começa a ser humilhado, o Senhor levanta lá em cima. Irmãos, lá na cidade, 200 mil habitantes, 3 congregações, estamos esperando agora em outubro, pelo menos 250 almas tomar Santa Ceia. Vocês estão no pedacinho do céu, irmãos. Nós lá em Guarapari, irmãos, nós vamos a 10 quilômetros para atender a obra de Deus. 10 quilômetros. Irmão, graças a Deus. Irmão, quem declara não vê coração. Irmão, ali, eu trabalho com o vocação do Maranhão, no Vocação do Pará, Sergipe, Aracaju, Maceió, Pernambuco, Bahia. E nós trabalhamos com forno, irmão, com temperatura de 3 a 4 mil graus de quentura. Nós fazemos reforma dos fornos, irmão, onde come o minério. Irmãos, graças a Deus, muito Deus me abençoado, não tem faltado luta, mas, irmão, o trabalho do nosso irmão Joeira ali no Guarapari é trabalhar na praia catando latinha. Está vendo, irmão? Quem vê cara não vê coração. Vocês acreditam, irmãos? Nós entramos na praia hoje, depois das 9 horas, amanhã, depois das 8, que termina o horário de São Paulo, horário de 6h30. Nós entramos na praia 8 horas, sábado para domingo, nós saímos da praia 5h30 da manhã. Irmão, tem que ser crente, irmão. O que é nosso, é nosso. O que não é nosso, não é nosso. Senhor, Deus da graça que nós trabalharmos, Deus da graça que nós perguntarmos das 8 da noite às 5h30 da manhã, mais ou menos 80, 90 quilos de latinha. É bastante sofrido, irmãos. Também a mocidade, né, nos presta bastante atenção. Até a minha menina Bianca, irmão. Pensa numa menina crente, irmão. Pensa numa menina cheia de misericórdia e de piedade. Quando ela tem uma reunião
mocidade, os 12 mil irmãos. Ela que é a reunião da mocidade todo domingo, nós vamos para a reunião de jovens, cada uma latinha, cada um leva uma sacolinha. Nós vamos caminhando. Eu falo assim, quem cantar mais latinha tem um presente. E ali nós vamos. Deus dá graça, irmãos, de nós alegrarmos com a mocidade. Tem vezes, irmãos, não dá nem tempo de tomar um banho para atender a reunião de jovens e menores. Trocamos de roupa, clamamos a Deus, damos uma batina no rosto, os irmãos vêm saudar nós tomamos banho de cerveja, de refrigerante, e nós começamos a clamar a Deus, irmãos. Porque diz a palavra, se possível, trabalhar dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Passamos pela fé. Quando eu estava marcando o meu casamento, viu, moço? Quando eu estava marcando o meu casamento, o primeiro presente que eu ganhei de casamento foi um caminhão da Casa Bahia. Acabei de marcar o casamento, o senhor preparou um caminhão completo com todos os móveis. Deus me deu 2 bolos, a torta e o bolo doce. Um caminhão novo, casa e casa de refrigerante. 2 viagens, 2 de mel. Uma para Recife e outra direto de Recife para Próximo de Caldas. Deus tem muito nos abençoado, temos visto a mão de Deus. Mas veja, meu irmão, quando Deus quer fazer uma obra, Deus não pede ordem, não marca de dia, não pede licença, Ele entra e faz a obra por completo. Ano de 65, nossa irmã Marina, nossa irmã Maria, mãe de 9 filhos homens, segundo filho, nasceu todo paralítico, irmão, paralítico, que nem a cadeira de roda resolvia o problema. O bracinho da criança toda encostada para fora, a perninha toda encostada para fora, o pezinho virado ao contrário, o corpo, irmão, o couro e o osso, irmão, amarrado em cima de 2 cadeiras, a filosofia de um macaco, o pelo de macaco e a cabeça maior do que o corpo. A cabeça era tão grande que o corpo não aguentava o peso, irmão. Mas onde Deus entrou numa casa simples, de barro, de bambu e de chão batido, entrou e fez uma obra de milagre. A mãe foi no culto com o pai e demais filhos, e quando chegou no culto, preparou tudo, deu janta para os demais filhos, para todo mundo, e foi cuidar do filho paralítico. Mãe, irmão, mãe é mãe, pai é pai, só sabe quem passa. E a mãe foi dar banho na criança, deu banho na criança, arrumou tudo bonitinho, cobriu a criança, amarrou, cobriu com uma mantinha de frio e deixou para Deus fazer uma obra, irmão. E ali, irmão, quando chegou o servo de Deus ancião, diácono, e foi, irmão, a mãe falou, Maria, vai chamar o servo de Deus, Deus acaba de levar o nosso filho embora. Acabou todo o sofrimento. Não, vai ninguém que está cansado, eu fico com ele um pouquinho. Vai lá, vou ficar com meu filho até o seu último pinguinho de vida na terra. E quando chegou o ministério da Irmandade, a casa estava repleta, irmão, o quintal. E quando chegou o servo de Deus, quando chegou o carro público, ele tirou a urninha branca, glória ao nome do Senhor, irmão. Colocou a criança dentro da urna. Ele fez tudo direitinho, glória ao nome do Senhor. Quando o Senhor levantou e falou, Deus seja louvado no funeral, o braço paralítico mexeu sozinho. Hoje você sai daqui mais crente do que eu sei.
A florzinha começou a cair. O ombro para cima esticou sozinho, a perninha esticou sozinha, a outra perninha esticou sozinha, o pelo de macaco foi caindo, o sangue entrou, a vida entrou, a carne foi entrando, o pelo foi caindo, a cabeça da criança, que era maior do que o corpo, foi murchando, a estatura de uma cabeça de uma criança, de 2 anos de idade. E o Senhor falava essa palavra, irmã Marinha, irmão Marinha, irmandade testemunhado, muita criança nós não vamos ver, nós não vamos poupar, mas muita criança vai comer da boca desse menino, muito pai provada, muito pai mãe provada, muito ministério vai comer da boca dessa criança. Irmão, Deus é Deus, irmão. Quando Ele quer fazer uma obra, nem que seja na última hora, Ele aparece. Ele tinha sentou no caixãozinho, pediu uma bolachinha para a mamãe. O melhor da obra está aí, irmão. A honra e glória do nome do nosso Deus, esta criança sou eu, irmão. Deus opera ou não opera? Eu vejo ou não vejo, não? Para saber que a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Tem pouco dia em Guarapari, irmão. Deus mandou um irmão de São Paulo. Eu estava deitado descansando e o carro parou e bateu palma. Pai, tem alguém chamando para ele, vai atender, Bia. Ele fala Bia com ela, a criança, ele fala Bia com ela. Atende, pai, uma irmã, vamos entrar, não deixe embora a bênção nossa. Entrou, irmão, a irmã entrou, o irmão entrou, aquela comunhão. E ele mostrou a paz de Deus dessa casa, amém. Falou, irmão, não te conheço, nunca te vi, mas o Senhor revelou a tua casa, a tua rua, o teu endereço, o teu número. E o seu cooperador de jovens lá em cima, prega sobre ele. Irmão, ela começou a pregar minha vida, de Gênesis a Apocalipse. Em profecia falsa, irmão, mas tem uma profecia que cumpre na hora. É por tudo que fiz. A minha menina Bianca estava dentro do quarto com o bicho. Aí o Senhor tomou, falou, irmã Bianca, venha até aqui na sala. A Bianca já estava com o véu na cabeça e aí estava chorando, porque ela falava, o que é do papai, mas o que é meu é meu. Daqui a pouco, irmão, Deus tomou a irmã, você crê em profecia, Bianca? Eu creio, prega que eu creio. Então diz Deus, prega Deus agora, isso na tua casa, não vai passar, não vai faltar. Com 12 anos, Deus te dá 3 presentes. 12 anos, Deus chamou a Bianca na graça. 12 anos, Deus deu presente de auxiliar de jovem. 12 anos, Deus deu o dom da organista para a Bianca. Deus cumpre no cumpre, irmão. Deus cumpre no cumpre. É 24 horas, porque eu olho lá, coitado, até todo órgão. Ele olha um pouco para cima, olha um pouco para baixo. Ele olha direitado, vai para a direita. Mas, irmão, quando ela toca o dedão comprido dela, irmão, não tem aniversário que pare na nossa vida. Deixa eu pedir vocês para nós, irmão. Eu estava em São Luís do Maranhão perdendo um culto, como você. Irmão, se nós, lá fora nesse Brasil que nós queríamos, aqui dentro é só o que Deus ordena para nós, irmão. Está o diabo, está o cooperador de jovens do processo, está o diabo, está o ancião. Irmão, mas não pode
A prova está aqui, eu tirei chance para guardar. Chegamos em São Luís do Maranhão, fomos para casa do irmão, tomei um banho, descansei, dormi um sono, vamos congregar na central. O irmão veio e ela tinha, parece que percebe o irmão Jair, também daquele jeito. Eu parei, tomei uma coquinha, muito direito, eu tinha comer aquelas caçulinhas que tem minha coca. E daqui a pouco veio o ventinho, vem toda assim, rodando, passa ônibus de via, o ventinho volta, e vem por ela, toda grande, aquela toda grandona de cerveja. E morri, pá, bateu no canto aqui e parou. Eu pensei, pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Eu tenho que congregar, eu vou botar na onde? Eu não vou pensar na piscina, vai ficar perdendo cerveja. Eu estou pegando, peguei ela assim, e joguei dentro do para o sol. E vamos embora. Quando ele só pudesse para a fusão, que iam cortar um 20, o ministério completou tudo, irmão. Não quero alegria, você vê documentos, minha carta de viagem, porque trabalhar na vaga do idoso. Atende, mas, irmão, eu esqueci, irmão. Eu esqueci de pôr a babacana do quartão para fora, para tampar. Ei, irmão, subir, aquela alegria, irmão. Estejam lotados, não dá alegria. Gente, eu precisei que alguém daqui olhar para mim para entrar. E na pregação da palavra, Deus tomava nós mãos. Uma abertura tão grande, todo mundo daquele jeito. E como eu pregava a palavra, o barato ia subir e descia. Subir e descia. Quando que eu olhava para mim, para mim para dar sinal, ia ser no ensino. Não tinha jeito, como eu pegar e ensinar assim no corpo, seja o que Deus quiser. E como eu fazia aqui para os irmãos, aí ela subia e descia. Aí eu consegui, vai igual subir e descer. Quando ficar o quê? Aí eu percebi quando eu pensei assim, ó. Aí o que não está mais no pregar? Aí eu falei, irmão, não perdoou, peguei tão muito da palavra. Não perdoou, eu estou com essa latinha, irmão, porque eu trabalho com reciclagem. E ela quis me desafiar, eu pensei, então eu guardei o bolso, mas esqueci. Mas não perdoou, até que enfim consegui acertar. Aí Deus me bateu. Então, vamos lá. Terminou, que alegria, irmão, que alegria, irmão. Porque, irmão, a simplicidade fala mais alto. É humildade, irmão. Eu ia pedir licença para o Senhor e para mandar como guarda lá para mim. Eu falei, pô, pega não, ele não tá. Falei, eu ia falar, mas não podia, irmão. Ia ficar pior, ia dar mais pior, mas ia ficar feliz. Mas, irmão, dou graças a Deus e tudo permissão de Deus, irmão. Quando eu cheguei na casa do irmão, peguei a latinha e fui tentar amassar, a latinha não amassava. Eu deitava, a latinha fumava, não amassava. Falei, tem coisa errada. O Senhor falou, pega a latinha, ele vira de ponta cabeça. Quando eu virei a latinha, irmão, para surpresa, irmão, Deus sabia da nossa necessidade. Quando eu virei a latinha, caiu um papelzinho, irmão. Sabe o que é, irmão? Um papelzinho marrom, o Senhor colocou essa ideia e desenrola ele bem devagarzinho. Eu vou mostrar que eu estou na tua vida. Comecei a desenrolar, fui desenrolando. Sabe o que tinha dentro do papelzinho, irmão? Uma nota de R$100, verdinha, novinha, nota. Eu falei, isso aqui é de brincadeira. Eu vou falar, não, é verdade, irmão. É verdade. Irmão, vamos dividir 50% para mim. Eu falei, não, irmão, a atenção foi para mim, irmão. Irmão, muita calma Deus tem feito. Você tem vendo que Deus fez comigo? Você conhece o nome de o diabo, do Mário Marconi, e o Luiz. Ninguém chama de Luiz, vamos lá, tentar morrer. Irmão, nós temos que ter prazer de servir a Deus. Nós não podemos ser, irmão, costumeiro. Nós não podemos ter heresia, hipocrisia. Eu não tenho prazer, não, cara. Não importa uma frente do servo de Deus, nem se um servo do Brasil, eu gosto de uma frente. Que dirá que a atenção ao tamanho do outro. Tá certo? Mas tá bom. Quando isso muito amoroso, muito carinhoso, irmão Jair, depois dessa festa, o Senhor mandou te dar um presente. Amém. Tem mais um presente para a coleção. Amanhã vamos
que mais? Eu protesto que eu vou ler. No relógio, no celular, eu faço de Deus. Irmão, e dá 7 horas da noite, e dá 7h30 da noite, e dá 8 horas da noite. Vou ficar sozinho. Daqui a pouco vai ser o Luiz, o irmão Jeito, eu atrás, terrível. Falou, irmão Jeito, vai dar uma bicicleta por irmão. Falei, amém, meu Deus do céu. Irmão, que alegria, irmão. Fui lá comprar uma bicicleta, tudo bonitinha, tal. Já estava guardada. Ele ganhou essa bicicleta na Companhia Paulista Posto de Luz. A montanha do presente, não pode levar para casa, não quer. Falei, meu agora não vai dar pé. Deus não pode bicicleta para mim, agora não vai dar pé, tá? Irmão, eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, no Marquinhos da Feminina, guardei a bicicleta no bagageiro do ônibus e vamos embora. Ei, irmão, ninguém para você. Quando ele chegou na Divisa, cidade está pegando, a última cidade do estado do Rio, tem a defesa, irmão, a Polícia Federal. Nós vamos cortar o ônibus. Pronto. É só que me faltava. Irmão, abre na hora, até para o ônibus, policial. Abre o bagageiro da mulher. Ele pronto. Abre na hora, ele vai dar. Abre o bagageiro. Eu quero saber de quem. Foi direto, irmão, foi em cima. De quem é essa bicicleta? Aí eu botei e falei, ó, pastor, bicicleta não vai lá para não estar com nada. E mesmo, decidi provar. Falei, mas que maravilha. Olha, eu quero saber de onde vem essa bicicleta. Senhor, essa bicicleta Deus separou para mim. Eu moro em Guanapari, eu ando 10 km para aprender a obra de Deus. Ele disse, irmão, na hora que tampou minha boca, eu falei, olha, é o seguinte, aqui não tem Deus, não tem pai, não tem mãe, quem manda aqui sou eu. Eu falei, tá bom, desculpa. E não para na quantidade de prisão também. Levanta a mão para a cabeça. Eu, sem digir do mano. Oh, que vergonha, irmão. Abra a perna. Ei, meu Deus. Tá bom, bendito, gente. E vai cair tudo que é homem. Vai tirar até uma criança. O negócio que ela está vendo agora. Prendeu, está preso. Que era nova. Mas que jeito, irmão. Onde ele está de nova? Nem passou para a cabeça de nova, irmão. Todo mundo estava contente. E meu irmão também. Irmão, ele de repente, irmão, para Deus deixar o nosso adversário confundido, o Senhor fez uma obra bonita, irmão. Ele fez a sozinho e falou, ó, sai da minha frente, entra no ano e some. Antes que eu te prenda. Ah, não, rapidinho. E comecei a chorar. Comecei a chorar baixinho, para ninguém, porque tem passageiro, não queria chamar demais. Um piozinho que você cai, dá problema no meu. E eu comecei a encher de gritar, chorar. Quem está achando? Quem jeito? Chorar ô pastor, ele já está tirando fora, dá para você parar de chorar? Falei, pô, mais dessa também na hora. Dá para você parar de chorar? E mãe, está de taco uma vez logo. Aí ela disse para mim, irmão, é o seguinte. Já que é para bagunçar, todo mundo bagunçar tudo agora. Tem que ir todo mundo. Acorda todo mundo. Criança, mulher. Aquele poder de mãe. Mas já era Deus fazendo uma obra, irmão. Aí não vem essa coisa, fazendo como, né? Fica das poltronas, para colocou uma dentro da outra e começou a recolher um dedo do ano. Pastor, eu vou te dar uma bicicleta para você parar de chorar, porque você está aguentando mais. Tá bom? Mas eu queria aquela, irmão, não queria outra, eu queria aquela que eu ganhei. Mas tá bom. E começou, irmão, correr essa coisa. E só se der essa coisa do ano. E só, e moeda, e 5, e 10, e 20, e 50, e 100. E o negócio tudo bom. Tudo é por uma obra, irmão. Tudo é por uma obra. Daqui a pouco, toma, pastor, vai chorar. Aí peguei a sacolinha de assim. Choveira lá, peguei essa parede do lanche, abri o coelho do lado, peguei o bolo de moeda, joguei aqui para dentro e assim. Irmão, olha como Deus faz obra. Irmão, aí sentei no meu lugar, tirei aquele braço que fica escorado, fora, e comecei a separar 2 reais de um lado, 5 do outro,
ganhando ouro, 50 nada feito ouro. E olhando no meu colega, ele me ajudando. Você vai ao dinheiro, eu olhava para ele, pai meu, não, Deus demorou para mim, e o outro correndo para dele. Irmão, Deus é bom demais. Deus preparou aquela madrugada R$450. Comprei duas bicicletas, mas eu queria aquela minha. Estava inconformado ainda. E parei. Mas de repente, irmão, um carro do lado do ônibus. E o motorista, acho que na hora caiu a ficha dele. E pensou assim, bom, esse carro não está dando voz de nada. Alguma coisa ele quer. Aí já veio o Senhor da nossa vida. Ele pensou, isso aí é para ser uma viatura da polícia. Ele pensou, bom, como você judiou do pastorzinho, agora eu vou judiar você também. E meteu o pé no outro, e pisou, e chegou. E só tem uma hora quando eu subir na subida, perde a velocidade. Aí quando ele viu, conseguiu botar o outro, passar o outro, aí ele fica técnica, tudo da minha azul, vermelho e amarelo. Ele começou a ficar, e começou a ficar, e não ele parou. Aí chegou a subida e ele parou. Quando parou, ele passou o olho, lá na frente ele parou a viatura no meio da pista. Desceu aquele impacto do ônibus e bateu na porta, quando abre a porta, na porta, cadê o pastor? Ô pastor, eu sou bicicleta, eu perdi os sonhos! Deus deu a bicicleta e preparou R$450 em dinheiro. Deus opera milagre ou não opera? Você pode ligar para a cachoeira, viu, irmão? Seja, irmão, nós temos que ser Deus, irmão. Se uma pessoa chegasse no chefe e disser R$7.000 e dá para outra sem nada, do nada. Ou tem que ser um diabo muito bem liderado por Deus, ou um homem muito bem de situação, ou um coração muito mole para a obra de Deus. Irmão, lá, o nosso irmão Jeremias, ancião de Cachoeira primeiro, pode ir lá que vamos filmar vocês. Ele falou assim, irmão Jair, tem como você ir ganhar presente de casamento? Nem mais presente para presente. Irmão, sabe que Deus preparou para nós? Eu pensava em ganhar um recorde para me condenar uma música. Ah, bom, meu irmão, não tenho nem Deus, não. Mas tá bom. Então vamos fazer o seguinte, meu amigo, o operador oficial lá de Cachoeira, perto, está no relatório. Então vamos fazer o seguinte, irmão. Sábado, irmão, o congresso vai estar o dia seguinte, mesmo. Está feito, está combinado. Eu vou falar com o problema, nem que fez de a pé, né? Depois vai mais chegar comigo. Congreguei na casa de dia, jantando, orando, não. E na hora que nós dormimos, na hora, vamos orar a Deus. Vai ficar a cara da gente. Vamos orar. E não tem toda oração, não tem uma coisa. Orar, Deus me deu assim, amém. Deus deu um presente para te dar aqui hoje dentro da nossa casa. Amém, creio. Eu confiança, irmão. Morei 7 anos como voluntário da igreja. Quem é eu para ter uma casa, irmão? E ele falou assim, bem, pega a minha faca lá e traz aqui para mim. E ele começou. Pegou a faca de chefe e começou a escrever. Antes da gente foi o número 1, o número 7, e encheu de bolinha, Deus preparou a casa no valor de R$22.000. R$22.000. 17.000 foi da mão dele, e o restante Deus preparou para nós, irmão. Ela está contando obras de milagre, irmão, que Deus opera na nossa vida, irmão. Nós não vemos nada, mas nós temos Deus no nosso coração. Homem fiel a Deus, mulher fiel a Deus, nem que seja na última hora, Deus aparece. Nós estamos lá com o tempo. Agora deu uma chuva, levei que tem diácono aqui para ter testemunha, e eu e você, mais irmão. Irmão, não foi o caso da coisa, não, irmão, foi permissão de Deus. Passou uma chuva meia forte, e uma parte da nossa casa foi condenada pela Prefeitura Civil, irmão. O muro já caiu
tudo, irmão. A chuva veio primeiro, já cortou bem, irmão. A Defesa Civil, irmão, nunca tinha visto na televisão, sair na televisão, sair naquele programa da Cena de São Paulo, irmão, e nós estamos vendo que Deus está tomando um caminho. Alguém entregou para mim uma manga 3 ou 3. Irmão Jair, a segunda glória será melhor do que a primeira. Nós estamos aqui, irmão, a mamãe passando mal, o Senhor permitiu que fosse feito na nossa casinha, nós não precisamos mencionar nada, falar nada com ninguém, é só falar com isso aqui, ó, o dono da obra. Já está os diáconos, tudo do Espírito Santo, pode já falar, o diabo está tudo esperando nós chegar de viagem, a Defesa Civil, para ver o caminho que Deus vai tomar na nossa vida. Eu tenho certeza, vou voltar aqui em breve, vou trazer a chave de uma casa para mandar de saber que Deus opera lá no meio dos humildes também. Você pode ligar depois do curso, sabe? Porque fez vezes eu passei por isso, meu irmão. Quando de mulher do coordenador, e eu estava ligando, sabe por quê, irmão? Aí ele peguei o vídeo, ali corre 2 fiozinhos, irmão. Pode cair lá na administração de Vila Velha de horário. Vocês conhecem o irmão Jair, cooperador de já. Nem me apresentei para o irmão, meu documento. Às vezes o irmão já nos conhece. Só de ver, irmão, porque está cheio de tantas patalhadas para fora, irmão, que conheço fulano, conheço Bertano, nós vamos ver, irmão, é tudo mentira. A mentira não habita dentro da casa do Senhor, irmão. Não pegou, mostrei meu documento, mas depois do curso, ou pode ligar para a Vila Velha. Eu lembro do nosso irmão aqui há muito tempo também. O irmão não cheguei a conhecer ele, não. Passei por ele, mas ajudei no ministério ele também. Mas, irmão, tenho visto Deus trabalhar na minha vida, irmão. Não importa, irmão, tenho visto tanta coisa bonita, irmão. Ó, só para mandar imaginar, irmão. Em 85, em 85, no estado do Paraná, irmão, em Londrina, Deus estava na boca do irmão Nazinho, saudoso Nazinho, ancião de Londrina. Tem alguém aqui, depois do culto, vai passar pelo fogo, não vai morrer. Vai passar pela água, também não vai morrer. Deus tem uma obra na tua vida. Era jovem ainda, jamais esperava que acontecer comigo, irmão. Esse braço que eu fiz nada, queimadura de primeiro grau, perna que eu buraco, eu fiz o braço de pé, irmão, um pé de 14 pontos, o nariz quebrou, tudo é parafanhoso, a cabeça não rachou, não tricorou, abriu no meio. Metade para cá, metade para lá, irmão. 9 meses internado no hospital, em cima do rio Paranapanema, divisa de São Paulo com Paraná. Nós não sabemos, o irmão pelo irmão quer comprar para trás, irmão, ele compra o lado direito também, já vem as paisagens. Olha o auxiliar de jovem, quando Deus mandar você passar o recado, não tenha medo, não passe, viu? Passe o auxiliar também, o irmão, qualquer irmão, uma criança, passa porque Deus vai cobrar, caso você não passar o recado. E vou entrei no ônibus, na criação Garcia, e de repente a irmã bateu na janela do ônibus, falou, irmão Jair, prepara, que essa palavra vai cumprir na tua vida. Pouquinha gente morreu, meu irmão. Só 31 pessoas. Só um sobrevivente evangélico da Congregação Cristã no Brasil, Jair Francisco da Silva. Sou eu, irmão. Então, irmão, são horas que nós temos que contar para a igreja, irmão. Quem diria, irmão? Nosso irmão Claudio conhece, nosso irmão encarregado do Amanda 2, nosso irmão Dirceu, nosso irmão Claudio, nosso irmão Valdemir de Alfeira, nossos irmãos, todos os companheiros nossos, hoje estão tudo dentro do ministério, irmão. Todos. Deus cumpriu a palavra. Trabalhando em Curitiba, na igreja do Portão, mais de 500 homens trabalharam. E Deus tomou o diácono no próximo, tudo sofreu. Fez trabalho com alegria. Aí o diácono pegando para nós, irmão, só Deus. Fez trabalho com alegria, tem que trabalhar mesmo. Não lhe dá de medo, não custa nada.
profecia de diácono. Vem trabalhar, que vai preparar a esposa, bonita, fiel, crente, vai dar ministério, aí já foi. Aí ele esquece de tudo, esquece até de comer, irmão. E vai trabalhando. Aí não é que cumpriu tudo, irmão. Claudinho está errado. Valdemir, cooperador em Alfeira. Irmão Jair, cooperador lá em Guarapari. Irmão Zaqueu, ancião em Santa Bárbara. Outro irmão aqui, outro irmão Dirceu, encarregado local. E Deus cumpriu direitinho a palavra, irmão. Então, o que sai daqui de cima, tudo na nossa vida. Trago saudação, levarei a vossa saudação, irmão. A Bianca, irmão, quase morreu, o médico chamou eu, chamo o pai porque a dona Laura não vai aguentar fazer o parto. A Bianca e o Vitor não ficou normal, ficou no través. A barriga veio para explodir. Mas, irmão, de repente, Deus já estava na mão. Praticamente a testada de obra final. Não vai aguentar. Nasceu Bianca, nasceu um Vitor, foi pior, irmão. O Vitor nasceu com 4 quilos 950 gramas. O maior menino que nasceu, irmão. Estará um meninão, o desejo é tocar saco também na congregação. Então, muita glória do conceito, irmão, de vez que cai. Vocês já viram congregar sem dinheiro, irmão? Ah, irmão, não tem jeito. Não dá, irmão. Falei, em Guarapari, cansado. Depois que eu dei uma carta, eu vou para São Paulo, no cooperador de novembro. Chega lá, acaba com tudo rapidinho. Depois da agenda do cooperador de São Paulo, aí tem que ir para cá. Eu pego, dou a carga para o senhor mais velho e acabou o problema, não tem mais sofrimento. Mas quer entrar no céu, irmão. O ministério ajuda bastante, meu irmão. Não nego, não. Ajuda bastante. Se for um calaputa, eu tá aqui, empurra para cá, empurra para lá, um para cá, um para lá, tem que partir em 40 pedaços. Mas, irmão, a prova estava tão grande, e hoje eu vou correr aqui também. E nós, cooperadores de nós, a gente sabe conversar, porque a gente está estudando com as crianças. Bom, eu converso aqui na festa, e depois que acabar o culto, eu chamo o cooperador de nós, é muito colegão meu, eu pego 10 reais mesmo preparando, hoje eu vim e passo para ele. Acabou o culto, o senhor falou, não peça nada para ninguém. E meu Deus do céu, andar aqui em Guarapari até de noite, vou chegar lá só segunda-feira. Depois, vai com fome, meu Deus. Vai com fome, fui com fome. E aí eu fui lá no planeta, a cachoeira comigo um bom bonito, doce, saiu agora. Eu falei, dá cabão, eu dei cabão, falou outro. Tudo é Deus, irmão. Falou outro, ele fez um outro que tem na frente. Eu vou trabalhar até chegar lá, chegar agora para fazer o tempo do ano, vou buscar o dinheiro, até na rodoviária ele montar, a pegar bem ele, eu dou o dinheiro, para passar, bem por isso. Mas eu entrei e fiquei na cozinha. O tocador, tocador vinha sempre essa mão no carro. Não passava daqui. E eu só eu nem queria se ele chegar de novo, não passar vergonha. Vai jogar fora do ano. Mas Deus não deixa nós confundir. Mas de repente, irmão, quando nós chegamos no preço de Guarapari, o ano, pá, travou. Nem para frente nem para trás. Travou o truque do ônibus. Olha, gente, não pode ter ninguém do ônibus, já está vindo reboque para ir para outro, irmão. Então, isso é muito Deus, irmão. Eu devo ter que pagar para frente tudo bem. Mas vai pelo na rodoviária, pela garagem, pelo da caixa de ônibus, ali da cachoeira, não longe. Mas de repente, irmão, quando estava chegando perto, eu moro em frente do Pejinho, no cemitério. Eu moro muito bom, eu ia parar ali, tem que parar que é obrigatório quando pega passageiro, e tinha gente, meu Deus. Para que eu fui bem na noite, eu dou um pacote de dinheiro, e em vez de escolher o dinheiro, e aí vai fazer assim, coisa aqui da comida. E ele escolhendo, você vai tirar lá 50 reais. Ele pegou lá 50 reais, foi por cima, tirou 44 reais,
E chegou em mim e falou, tio, tá aqui sua passagem, tá aqui seu troco. Eu falei, mas não está entendendo? Eu não estou sem dinheiro, filho. Não, tá vendo aquela R$50? Você que deu o coleção no ano, não foi ninguém. Eu falou, eu não falei que ia fazer uma obra. Isso aqui, irmão, peguei R$44, paguei a passagem, ainda sobrou dinheiro. Ele não está glorificando a ele. Não são muita obra, muita coisa ali. Se o Filho de Deus operar na nossa vida, podemos contar. O dia que você foi em Cachoeira, foi na Paris, os irmãos falaram para você que para cuidar dos seus filhos, não tem condição não. Qual é Deus na nossa vida? Então, eu estou muito contente, muita sobra. Trago e levarei a vossa salvação com a santa paz de Deus. Amém. Graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.